E a gente inicia o Bem Atual deste domingo com uma matéria muito especial, muito interessante, que vocês vão gostar. Eu estou no Museu da Medicina do Estado do Pará, que funciona aqui na Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará. Ao meu lado, fundador deste museu, Dr. Davi Bichara, que vai apresentar para você aí de casa várias peças que contam muito da história da medicina do Estado. Não é isso, doutor? Realmente este museu retrata uma história de vida, uma história de médicos pioneiros que passaram por esse estado e estão passando. E aqui nós tentamos colocar objetos antigos, objetos de uso pessoal, instrumental, livros, e tentamos com isso deixar bem claro da importância desta medicina no estado do Pará. Podemos dizer que o Museu da Medicina do Pará é um museu vivo, interativo, onde cada peça nos leva ao passado e nos guia ao futuro. Aqui o passado será sempre um presente vivente. Em 1997, quando nós assumimos a Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará, professor Lobão, colega médico, deixou este livro com um bilhete dentro, Bichara, isto é uma relíquia. E eu, ao abrir, verifiquei que era o livro de frequência e de pagamento dos primeiros sócios da Sociedade Médico-Cirúrgica, datada de 1915. E aí eu imaginei, se ele tem isso guardado em casa, o que será que não tem na casa de vários colegas outros, de viúvas de médicos? E aí nós começamos a fazer um apelo, colocar na imprensa, pedindo que quem tivesse peças antigas fosse mandando. Que legal! E isto aconteceu assim de uma maneira muito rápida. De repente a cidade toda se mobilizou, várias pessoas mandando peças, mandando seu instrumental. E aí veio a ideia de fazer um museu da medicina. Nós pensamos na hora. Começamos com uma exposição, convidamos o professor Manuel Moreira para ser o curador deste museu e nos ajudar a organizar. E a partir daí então surge o Museu da Medicina do Pará, hoje o maior museu do Brasil em peças expostas. O primeiro presidente da Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará foi o Dr. Camilo Salgado, e que é considerado hoje um santo, né? Era um médico extremamente humano e que o seu túmulo no cemitério de Santa Isabel é o mais frequentado de todos que existem lá. E a família, Dr. Birajara Salgado, que é seu neto legítimo, quando viu todo mundo se mobilizando, pegou todos os equipamentos cirúrgicos do Dr. Camilo Salgado e trouxe para o museu. Todo esse instrumental cirúrgico mostra a confiança que os familiares tiveram de colocar à disposição da Sociedade Médico-Cirúrgica uns equipamentos tão importantes do ponto de vista histórico e que a gente possa, a partir daqui, ter realmente uma história da medicina no Pará. Ao construir este museu, a ideia não foi somente de guardar a história, mas também de amenizar a saudade e as lacunas do tempo. A gente avalia que o médico, ele sempre, em qualquer tempo, ele sempre teve muita sensibilidade. E embora exista hoje um arsenal de equipamentos muito grande, o médico não pode perder a essência de coisas importantes como a mão, como o ouvido e como a boca. Isto é mais importante do que qualquer instrumental. E esses médicos faziam a diferença porque eram pessoas realmente dedicadas ao paciente, eram pessoas que doavam a sua vida para salvar vidas. A categoria médica, de todas as especialidades, começaram a se interessar e ter também exposição de sua especialidade no museu. Isso aqui são exemplos de cadeiras de otorrinolaringologistas. E o que chama a atenção, esta cadeira é a cadeira mais antiga de otorrino que tem aqui no Pará, e ela estava servindo para uma cadeira de barbeiro num determinado local. Que curioso! E nós então descobrimos isso, fomos atrás e conseguimos que ela viesse para o Museu da Medicina. Aqui nós podemos ver mesas cirúrgicas
bem antigas, né? Essa aqui é de 1950. 1950. É. E os focos, né? Focos cirúrgicos também. Então, vocês conseguiram um grande acervo. É um acervo extremamente riquíssimo. Instrumental que as pessoas utilizavam para urinar, para fazer necessidades fisiológicas, né? Eram bem diferentes realmente do que se tem hoje. Isso aqui geralmente nós colocamos as peças de ginecologistas, né? Que é uma especialidade extremamente importante. E aqui se mostra os tipos de fórceps que se utilizava antigamente. Aqui as fotos do antigo Hospital Juliano Moreira, que é um hospital psiquiátrico importante que teve aqui, que foi desativado, né? E continuamos aqui com peças cirúrgicas dos mais diversos tipos, das mais diversas tempos da medicina. Esta é a nossa certidão de nascimento, a ata de fundação da Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará. Estes armários aqui, eles representam, a maioria deles, médicos que tiveram uma importância muito grande no nosso estado e que, ao falecerem, os familiares trazem as suas carteiras, óculos, instrumentos pessoais para serem perpetuados aqui. Aqui nós podemos ver peças de laboratório extremamente antigas. Por exemplo, vemos aqui seringas que usavam antigamente, que eram reutilizáveis, as seringas de vidro, e que hoje não se utiliza mais. As agulhas. Isto aqui é uma agulha chamada agulha de bem-saúde. E isto aqui era uma coisa que foi banida porque, como não tinha as lancetas, e se furava o dedo do paciente no laboratório e só fazia colocar no álcool e depois furava de outro. Então, isso durante muito tempo se descobriu que transmitia vírus da hepatite. Aqui nós temos uma pequena amostra do avanço na área de imagem no Pará. Este é o primeiro equipamento de raio-x portátil que chegou aqui no Pará e que foi doado para o museu, inclusive com a nota fiscal dele. Este aparelho aqui é o primeiro ultrassom que chegou aqui no estado. Nós podemos ver aqui embaixo microscópios monooculares, que foram os primeiros microscópios que chegaram aqui. Nós temos vidrarias antigas, aparelhos que a gente chamava de fotocolorímetro, que era para fazer dosagem de glicose, colesterol, era tudo manual. E uma curiosidade aqui no museu é a centrífuga manual. Esta centrífuga você coloca numa bancada, coloca a manivela e centrifugava o material que você gostaria. Quer dizer, era extremamente antiga, mas era o que tinha na época, não se tinha outra maneira. Um hemograma, que é o exame mais comum, todo mundo faz, esse exame de sangue, a gente levava 1 hora e meia. Hoje os aparelhos eletrônicos em 20 segundos fornecem o resultado. Após a fundação do Museu Paraense de Medicina, já existia anteriormente o Museu de Anestesiologia do Estado do Pará, fundado pela Sociedade dos Anestesiologistas. E eles foram extremamente sensíveis com a nossa causa e resolveram doar na íntegra todo o Museu de Anestesiologia. Então, incorporou ao Museu Paraense todas essas peças, médicos como o Dr. Mário Rubens, que foi um dos pioneiros na anestesiologia aqui em Belém, se empenhou em captar mais peças, trouxe os carrinhos de anestesiologia. Um deles é o primeiro carrinho de anestesiologia que chegou aqui no estado. É inegável que se trata de um lugar construído para dar suporte fundamental para a história da medicina da Amazônia. Este é um lugar de todos.